Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre o parênquima. Este nome deriva do grego parenkel, que significa encher ao lado. O parênquima é o tecido de preenchimento encontrado em todos os órgãos da planta. Assim, vamos encontrá-lo na medula e córtex de caules, raízes, também mesófilo das folhas, endosperma da semente, polpa de frutos e raios medulares. Nessas imagens, vemos, por exemplo, aqui o endosperma da semente, toda essa região aqui em azul, preenchida por parênquima. Aqui no mesófilo da folha, essa porção aqui, esse é o parênquima lacunoso, aqui parênquima palissádico. E nesta figura anterior, maior parte desse tecido que aparece aqui, o parênquima então, que fica localizado na medula. Bom, existe também a associação do parênquima com elementos condutores do xilema e floema primário e secundário. Conforme vemos nessa imagem, temos aqui uma porção de células parenquimáticas associadas aos vasos condutores de seiva. Em resumo, então, o parênquima preenche todos os espaços deixados pelos demais tecidos. Podemos dizer que o parênquima é o tecido mais básico de célula diferenciada entre os tecidos que iremos estudar. Bom, de maneira geral, podemos mencionar as seguintes funções do parênquima. Ele está associado principalmente ao preenchimento. Ele origina raízes adventícias, que são aquelas raízes que não derivam de uma semente, e sim, por exemplo, de uma folha, de um caule. Também é um parênquima que tem a função de fazer fotossíntese, está associado ao armazenamento, secreção, transporte de água e nutrientes. Agora, você sabia? O parênquima ele está relacionado com a cicatrização em lesões, regeneração, formação de raízes e caules adventícios e também união de enxertos, conforme vemos nesta imagem. Lembrando que isto é possível porque o parênquima é um tecido que consegue restabelecer a atividade meristemática e formar novas células. O parênquima também é um tecido que se origina do meristema fundamental. Então, aqui nesta imagem, vemos a região onde se localiza a protoderme, que origina a epiderme, o procâmbio, que vai originar o xilema e floema, e a região aqui de meristema fundamental, então associada à origem do parênquima e outros tecidos, como colênquima e esclerênquima. Agora, para diferenciarmos o parênquima dos demais tecidos, é importante considerar a forma, a morfologia e características deste tecido. Então, a primeira coisa é lembrar que o parênquima ele é um tecido então vivo, tem protoplastos vivos. Então, nesta imagem, vemos aqui células do parênquima cheio de cloroplastos. Aqui, uma outra imagem, parênquima também, cheio de grãos de amido. E aqui uma célula do parênquima, vemos até a região ali do núcleo. A parede do parênquima também é geralmente delgada, uma parede fina, então apenas com parede primária. Mas às vezes pode ter parede lignificada, como ocorre no xilema secundário. O conteúdo das células do parênquima pode conter cristais, taninos, óleos, amido, grãos de aleuroma e plastídeos ou plastos. São consideradas em sua morfologia simples, mas são complexas na sua fisiologia. A forma do parênquima é variável, vai apresentar de maneira geral células isodiamétricas, mas às vezes são consideradas células alongadas ou lobadas de vários modos. Vários autores também consideram a célula do parênquima com forma poliédrica, ou seja, com 10, 14 e 17 faces.
De acordo com o tecido, adquirem formas alongada, no caso do tecido palissádico, e estrelado, no caso do mesófilo da cana e junco. Mas também pode ocorrer aquela forma arredondada que aparece lá no parênquima lacunoso. Vamos destacar duas formas do tecido parenquimático muito comuns em cortes de folhas, como por exemplo aqui a forma do parênquima palissádico, que são células mais alongadas que largas e se dispõem lado a lado como elementos de uma cerca. Existe também aqui embaixo, nessa foto de microscopia eletrônica, o parênquima lacunoso, que tem forma irregular. As células deixam espaços, vamos ver aqui ao lado, ó, deixam espaços entre elas, e esses espaços eles vão surgir do afastamento entre lamelas ou até mesmo por lise celular, destruição celular. O parênquima também pode ser classificado de acordo com o conteúdo presente no interior da célula, tais como, então, arênquima. O arênquima ele possui espaços intercelulares bem desenvolvidos. Esses espaços têm a função de armazenar ar, por isso o nome, arênquima. E a função de uma planta que vai apresentar algum órgão que contenha esse tecido, o arênquima, é então de flutuação, resistência a estresse mecânico e aeração. Exemplo de plantas que tenham, por exemplo, esse parênquima arênquima são aquelas plantas que têm raízes respiratórias ou algumas plantas aquáticas que necessitam de flutuação, como nessa imagem, a Eichhornia craspis. Temos aqui um órgão aqui na base do caule que é cheio de parênquima arênquima. Temos também o tipo que é o parênquima aquífero, que é um parênquima que reserva água e ocorre principalmente em plantas suculentas, como por exemplo as suculentas que aparecem nesta imagem. Então essa folha aqui mais gordinha, ela é cheia desse parênquima então aquífero. Temos também o parênquima de reserva, que é encontrado em caules, raízes, também folhas de suculentas e sementes. E esse parênquima vai apresentar então corpúsculos ou massas de materiais. Um exemplo bem típico é quando ele armazena então amido. Pessoal, esse foi um resumo dos principais pontos a serem estudados sobre o tecido parenquimático. Peço agora que leiam um texto de apoio e resolvam as atividades de aprendizagem. Bom estudo a todos e até a nossa próxima aula.